Queridos irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, canal de estudo Discipulando com a Bíblia. Nesta videoaula de hoje, vamos trazer a nossa reflexão sobre a nossa 7ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical de Adulto, da nossa editora Betel. Nós estamos estudando nesse trimestre a família. A família é um projeto de Deus. O título da nossa 7ª lição, família. Os cuidados com a era digital e com os idosos. Os cuidados que precisamos ter com a tecnologia. É uma ferramenta extraordinária, sem dúvida, mas precisamos saber manuseá-la para que não se torne uma arma para destruição dos laços familiares. Família, os cuidados com a era digital e também os cuidados que é necessário termos com os idosos. Nosso texto áureo está na primeira epístola escrita pelo apóstolo João, capítulo 2, versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Verdade aplicada, é preciso usar as ferramentas tecnológicas com discernimento, equilíbrio e critério, procurando sempre estar atento aos princípios bíblicos. O apóstolo Paulo já nos diz na sua primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Nem tudo nos convém, tudo está ao nosso alcance, mas como cristão, nem tudo nos convém participar, usar. Os objetivos desta nossa lição: mostrar que a era digital muda a rotina da família, falar sobre a iniquidade e a tecnologia e explicar os cuidados da família com os idosos. A era digital muda a rotina da família, a iniquidade e a tecnologia, e a família e o dever que precisamos ter com as pessoas da terceira idade. Então, esta lição nos apresenta uma oportunidade de fazermos uma reflexão sobre o uso da tecnologia e a relevância no acolhimento e cuidado às pessoas da terceira idade, aos idosos. 2 temas que esta lição está abordando, que exige do discípulo de Cristo, do cristão, atenção, vigilância, oração e discernimento, além de atitudes coerentes com os princípios bíblicos. Cuidado no uso da tecnologia e também o cuidado que precisamos dispensar aos idosos. Nosso texto bíblico de referência está em Levítico, capítulo 32, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Diante
das cãs te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Advertência do Senhor Deus, registrada aqui em Levíticos, em relação ao cuidado com os idosos, bem como aqui o apóstolo João, na sua primeira epístola, nos instruindo a abandonarmos, a termos cuidado com os desejos do mundo. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo e o que está no mundo, o amor de Deus não está nele, porque tudo que há no mundo são os desejos desenfreados que alimentam a nossa carne, satisfazem a nossa carne, mas gera morte espiritual. O primeiro tópico da nossa lição, a era digital muda a rotina da família. Com esta era pós-moderna, pós-verdade, onde tudo é mudado, onde tudo é alterado, onde tudo pode ser substituído instantaneamente, né? Essa era pós-moderna, onde tudo pode ser substituído sem levar em consideração as consequências, né? Mudanças tecnológicas todos os dias, globalização, a era digital cada vez mais avançada, né? Cada dia aumenta a sua sofisticação, tecnologia de ponta, a chamada IA, né? A inteligência artificial, máquinas, robôs programados para interagirem com os seres humanos. É neste ambiente, neste cenário que vivemos hoje. O profeta Daniel, no seu livro, capítulo 12, versículo 4, já dizia: a ciência, o conhecimento, se multiplicaria sobremaneira no tempo do fim, né? No tempo do fim. A ciência, o conhecimento, se multiplicaria extraordinariamente. É neste cenário que estamos vivendo. E a tecnologia é uma ferramenta extraordinária para usarmos em prol da expansão do reino de Deus. Mas, se não soubermos utilizá-la, usar, se torna uma arma de destruição dos laços familiares, né? Estamos usando a tecnologia corretamente, o seu alcance é ilimitado. O alcance da tecnologia, dos meios de comunicação, da inteligência artificial, das redes sociais, nós falamos com outra pessoa do outro lado do mundo, instantaneamente, vendo a pessoa, instantaneamente. Então, a tecnologia não tem limites, né? Então, com a tecnologia, nós temos esta facilidade
de nos comunicarmos instantaneamente, tempo real. Então, os benefícios são extraordinários. Uma ferramenta extraordinária para encontrar pessoas, amigos, parentes que há tempos não se encontravam, que haviam perdido o contato. As redes sociais é um facilitador, uma ferramenta de busca, o site de busca é uma ferramenta extraordinária que nos ajuda a encontrar praticamente tudo que buscamos. Entretanto, também é uma arma mortal que mata vidas, pois é uma ferramenta e a ferramenta, se ela não for utilizada adequadamente, ela pode se tornar uma arma de destruição. Ajuda e auxilia nas pesquisas, no campo de aprendizagem, no campo do conhecimento, enfim, é algo extraordinário. Mas precisamos pensar como estamos utilizando a tecnologia, a internet, em benefício do reino de Deus. O evangelho ele precisa ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E a tecnologia, obviamente, ela nos auxilia no alcance desse propósito. Então, uma ferramenta que Deus nos deu para expandir, para pregar, para anunciar o Evangelho de Cristo. Entretanto, muitos estão usando inadequadamente. E aqui estamos falando de cristão, para cristão. Nós estamos em uma escola bíblica dominical e nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu para benefício, para expansão do seu reino. Em todas as áreas da vida podemos verificar os benefícios que a tecnologia trouxe, né? Seja na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, enfim, benefícios extraordinários. Então precisamos aprender a conviver e a usar a tecnologia para o bem das famílias, para a expansão do reino de Deus. Quem tem a mente de Cristo usa para o bem, né? Usa para o bem. Em no Salmo 101, verso 3, está lá, ó, não porá coisa má diante dos teus olhos, ou não porei coisas más diante dos meus olhos. Então, é uma ferramenta de bênção, mas também, se usada inadequadamente, trazem sérios prejuízos para a vida social e também espiritual da pessoa, né? Então, precisamos ter cautela, saber usar adequadamente a tecnologia, né? Para o bem da nossa família, para o nosso bem, para o crescimento e expansão do reino de Deus. E a tecnologia, obviamente, usada inadequadamente, ela se torna um malefício para a vida daqueles que a usam, né? Precisamos ter discernimento sobre o que deve ser usado e o que deve ser ignorado. Estudos têm apontado sobre os dependentes tecnológicos. Exatamente, o Brasil é um dos países onde as pessoas passam mais tempo em frente à tela, nas redes sociais. O brasileiro passa em média 10 horas por dia em redes sociais. Fazendo o quê? Né? Fazendo o quê? E o cristão, ele não fica fora dessa
estatísticas, né? Então, estudos sobre dependentes tecnológicos revelam a redução da atenção, aumento do sedentarismo, aumento da obesidade. As pessoas se tornam escravas da tecnologia, aumento do sedentarismo, aumento da obesidade, aumento do estresse, da depressão. Então, a exposição excessiva provoca tantos males nas pessoas, né? Perda do sono, dificuldade no relacionamento presencial, inibição ao falar em público. Então, são vários sintomas, vários problemas do uso inadequado da internet, da tecnologia, das redes sociais. Causa, provoca nos neurônios das pessoas. Então, uma atenção que precisamos dispensar. Como é que estamos usando os meios de comunicação como cristãos? Como é que estamos lidando com ele? O que é que nossos olhos estão vendo? O que é que estamos acessando? O que é que estamos consumindo? Então, precisamos pensar, refletir. É impossível viver sem a tecnologia hoje. Neste mundo, é impossível vivermos sem a tecnologia. Tudo está conectado. É uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta extraordinária. Mas o cristão, ele tem que estar alinhado. Não tem como fugir disto. Alinhado com a palavra de Deus. E quando Deus, através do apóstolo Paulo, vai dizer que tudo nos é permitido, tudo está ao nosso alcance, mas nem tudo convém. Como servo de Deus, nem tudo me convém assistir, consumir, ver, provar. Como cristão, eu tenho que me policiar, ser vigilante, porque a palavra de Deus, ela me orienta, ela me instrui no caminho em que eu devo andar. É como está no Salmo 101, verso 3, né? Não porá coisas más diante dos teus olhos. Então, a maneira como eu uso esta ferramenta vai determinar se ela está me trazendo benefícios ou malefícios. Precisamos, como cristãos, ser vigilantes. As redes sociais aproximam as pessoas que estão longe e distanciam pessoas que estão perto, né? Já diria uma canção do grupo Novo Som. Há tantas pessoas ao meu redor, mas eu procuro e não encontro ninguém para conversar. Estamos ilhados dentro dos nossos próprios lares, né? Então, é tempo de despertamento. Quando se passa muitas horas nas redes sociais ou na internet, se torna vício. A pessoa fica dependente e escravizada. Então é um absurdo a média de um brasileiro e passar no mínimo 10 horas por dia em redes sociais, na frente das telas, consumindo coisas inúteis, que não agrega, não acrescenta, apenas deixa as pessoas doentes, estressadas, depressivas, né?
Então, o excesso provoca estragos também. Há coisas lícitas, mas que não convém fazer, nem se deixar dominar por nenhuma delas. O apóstolo Paulo nos ensina na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Então precisamos ter cuidado, né? Amizade com o mundo é inimizade contra Deus, diz o apóstolo Tiago na sua epístola, capítulo 4, versículo 4. Ter amizade com o mundo, com as coisas do mundo, automaticamente vai nos provocar inimizades contra Deus. A família moderna está se transformando em um grupo de estranhos, todos ilhados dentro dos seus próprios lares. Não há diálogo, não há olho no olho, não há carinho. Estão sendo atrapalhados pelas redes sociais. A família não se senta mais nas mesas para suas refeições, não conversam, não há mais aquela alegria. Meu Deus, aquele prazer de estar juntos, conversando, sorrindo. É cada um no seu canto, preso e escravizado pelas redes sociais. Então, muitos casais e filhos conversam até dentro de casa, mas usando as redes sociais. Exatamente, as redes sociais. E há muitos outros perigos que a tecnologia, se não soubermos usar, provoca estragos terríveis, né? Facilita o contato com grupos de criminosos, grupos de extermínio, grupos terroristas, grupos suicidas, grupos de pedófilos e assim sucessivamente. Então, está ao alcance, na palma da mão, o acesso a tudo isto. O acesso a tudo isto. Então, vamos ser vigilantes, vamos ser atenciosos com o que é que nossos filhos estão acessando, estão vendo, estão consumindo. O que é que nós mesmos estamos consumindo. Nós somos cristãos, nós somos servos de Deus. E como servos de Deus, precisamos ser o exemplo, né? Precisamos estar atentos a essa facilidade, essa liberdade de acessar e ter o mundo na palma das mãos. Mas muitos não têm o controle que se deve, né? Sem falar que as redes sociais representam também um grande perigo para os cônjuges. Sim, exatamente, o uso indevido e discriminado tem sido a causa de destruição, da destruição de vários casamentos. Então é preciso ter vigilância e não abrir brechas, pois pode ser fatal. Todo cuidado é necessário, todo cuidado é necessário para o uso das redes sociais, o uso da tecnologia, né? É uma ferramenta extraordinária, nós precisamos saber lidar com elas. Nosso segundo tópico, a tecnologia e a iniquidade. A iniquidade, no grego, significa anomia, que quer dizer condição daquele que não cumpre a lei. No português, quer dizer o caráter daquilo ou daquele que é iníquo, que é contrário à equidade, né? O próprio Senhor Jesus chamou a atenção sobre esse assunto em Mateus capítulo 24, versículo 12, quando Jesus vai dizer: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, né? Então a tecnologia ela é uma ferramenta formidável, né? Formidável, mas é preciso saber usar, né? Saber utilizar e tirar proveito dela no dia a dia.
né? O que acaba trazendo, se não soubermos usar, muito mais malefícios do que benefícios, né? A vigilância, ela deve ser a marca registrada de todo cristão. O cristão precisa ser atento, ser vigilante, estar ligado, focado, centrado, porque os laços estão aí, postos para aqueles que estão desatentos. A palavra de Deus vai dizer que o diabo ele anda, Tiago vai dizer que ele anda ao derredor, procurando quem possa tragar, armando laços, armando ciladas. Então a gente precisa ser vigilante, ser atento a o que estamos consumindo usando as redes sociais. A vigilância deve ser a marca registrada do cristão. Um simples vacilo pode nos custar a nossa fé, a nossa vida espiritual e pôr tudo a perder. Por tudo a perder. Infelizmente, a sociedade tem usado a modernidade em direção a um terreno minado, a um abismo, onde a moralidade, a ética tem ultrapassado todos os limites. É a chamada banalização, a depravação. Tudo é permitido, tudo está aí, sem controle nenhum. O hedonismo, a busca incessante do prazer a qualquer custo, sem levar em conta as consequências destes atos. Mas nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é nosso manual de regra, de fé e de prática, né? Então, nem tudo que está ao nosso alcance nos convém usar, ver, tocar. Nem tudo que está ao nosso alcance nos convém, como diz o apóstolo Paulo. A tecnologia também é uma forma de oferecer produtos, prazeres, distrações. E muitos estão presos nessa teia, né? A vontade de Deus é a nossa santificação, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. É a sensualidade, é a pornografia, é o sexo virtual, tudo altamente viciante e colocado ao alcance de todas as pessoas. Quantos cristãos não estão presos nessa teia, presos na pornografia, presos nas facilidades que o mundo virtual oferece? Pilhados dentro de casa, mas escravizados pelos desejos desenfreados, pelos vícios da pornografia, no sexo virtual, na sensualização. Então está tudo aí ao alcance do cristão, tudo ao alcance. E precisamos despertar. Não se deixe dominar. Você pode vencer isso pelo sangue de Jesus. Procure ajuda. Converse com uma pessoa idônea, com seu líder, com seu pastor. Procure ajuda. Se você está numa situação desta, está preso a essas cadeias e não consegue se libertar, procure ajuda, procure orientação. Pois o cristão ele precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Jesus liberta.
mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Precisamos estar atentos, né? Com a tecnologia, estamos nos tornando cada vez mais individualistas, egoístas, solitários, isolados. E isto é um terreno fértil para se tornar escravos desses vícios mundanos, né? A iniquidade entra em casa pela porta da sala. O relativismo cultural é um desafio para o cristão, porque hoje em dia tudo está sendo considerado normal por muitos. Está sendo considerado normal, né? Estão relativizando tudo, substituindo tudo, tudo é aceito e não pode ser questionado, né? Nós não vos conformeis com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da palavra de Deus, né? Então precisamos ter cuidado, né? Evitar o máximo, ficar batendo papo, homem, mulher, com sexo oposto em redes sociais, na internet. Não se deixe ser levado por isto. Vigie, fique atento, não se envolva, não relativize a sua fé, né? Se a mulher coloca uma foto sensual ou o homem numa rede social, cristão, você não curta, não fique visualizando, né? Não dê nenhum parecer. E se você fazia isso, eu postava fotos de conteúdo que venha provocar o outro, despertar o outro, não faça mais isso. Não faça mais isso. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo tem que ser santo. Então vamos vigiar. Vamos ter cuidado com a ferramenta que temos nas mãos, que pode ser uma bênção nas nossas mãos, mas quando usada adequadamente. Adequadamente, né? Então devemos vigiar, orar, para não cairmos em tentação e nos libertar de todo vício, de tudo aquilo que prende o homem e a mulher, são os laços, e quando se está nele, fica difícil de sair. Mas tem solução. Se você está preso nele, tem solução. Procure ajuda. Procure ajuda. E você será liberto em nome de Jesus. Para a gente finalizar, o terceiro tópico da nossa lição está dando uma ênfase ao cuidado com os idosos, a família e o dever com a terceira idade. São consideradas terceira idade pessoas a partir de 60 anos adiante, né? A expectativa de vida vem subindo a cada ano e precisamos entender que a velhice não é sinônimo de caduquice, de inutilidade. A palavra de Deus nos diz em Salmo 92, versículo 14, Provérbios 16, 31. E mesmo na velhice darão frutos, serão viçosos, florescentes. Então, cuidado que precisamos dispensar, dar, ter com os nossos idosos, né? É preciso entender que os idosos
que os idosos da família viveram em outras gerações, eram outros tempos, outros costumes, outras tradições, né? Eles têm experiência para nos contar, para nos passar, vivência, passaram por muitas coisas, né? A velhice, a idade, acaba roubando a visão, a audição, a memória, o reflexo, a coordenação motora, a força física, a beleza. Todos nós envelheceremos um dia. Ninguém fugirá disto. Por mais que se faça plásticas, que se puxe daqui, que estique daqui, a idade chega para todos nós, né? Então, o cristão, ele não abandona os seus familiares idosos, mas dá a devida atenção, a devida assistência. Ele cuida. A família deve ser a principal instituição a cuidar dos seus idosos. O apóstolo Paulo nos ensina isto lá em 1 Timóteo, capítulo 5, o cuidado com os idosos. Os idosos precisam ser ouvidos e se sentir importantes. Eles precisam ter um lar acolhedor. Quantos idosos são lançados nos asilos e deixados lá? Que fazem isso, não levem em conta que um dia também envelhecerá. E um dia também envelhecerá, né? Ninguém quer ouvir os idosos mais, mas com os idosos está a sabedoria e o entendimento. Com os idosos está a sabedoria, está o entendimento. Jó capítulo 12, versículo 12. Ninguém quer saber se é a voz da experiência, ninguém quer ter paciência mais com eles. Estamos vivendo o instantâneo, tudo instantâneo, tudo agora, o aceleramento, tudo para já, e não temos mais tempo de sentar com o idoso, conversar, ouvir as experiências, as histórias. São experiências enriquecedoras, né? Na maioria das vezes são colocados de lado pela sociedade, até mesmo pelas famílias. Então, nós precisamos cuidar dos nossos irmãos, dos nossos familiares, pois aquilo que se planta se colhe, aquilo que se semeia se colhe, né? O desprezo da família é uma crueldade com o idoso. Ouve o teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a velhice. Provérbios capítulo 23, versículo 22. Ouve o teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a velhice deles. Maldito aquele que despreza seu pai ou a sua mãe. Deuteronômio capítulo 27, versículo 16. Então, tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe lá na frente, né? A longevidade vem de Deus. Vem de Deus. O jeito que a pessoa envelhece, ou o jeito que a pessoa encara a velhice, vai se tornar uma realidade na sua vida, né? Então, tem pessoas que são tão ranzinzas, né? Envelhecem reclamando, frustrados. A vida nos dá oportunidades, mas às vezes jogamos fora. E o sábio Salomão nos traz algo extraordinário quando ele vai dizer que na vida, tudo é vaidade, no final da vida. Tudo aquilo que é vivido longe do propósito de Deus se torna em vaidade. Vai gerar um vazio,
uma ausência de algo, uma sensação de que durante a vida faltou algo. É a ausência de Deus. É uma vida vivida longe do propósito de Deus. Vai gerar essa frustração, essa falta de algo, essa sensação de estar devendo, porque nós fomos criados com um propósito, que é fazer a vontade de Deus. Então, cuidado com o que estamos fazendo, com os talentos, com o dom que Deus nos confiou. A velhice chega e com ela o cansaço, a fadiga. Mas quando é vivida dentro do propósito de Deus, nos regozijamos no Senhor, né? Então é preciso envelhecer com sabedoria, não sendo uma pessoa ranzinza, torrona, rabugenta, reclamadora, iracunda. Viva a sua velhice com alegria, dando graças a Deus, porque tantos morreram antes, tantos partiram antes, e você está vivo, está viva. Glorifique a Deus por isto. É preciso ter cuidado com a ociosidade. Cuide-se, faça um exercício, uma caminhada. Aproveite, porque a velhice é uma dádiva de Deus, né? Então, algumas situações que podem acometer pessoas idosas. Solidão. É terrível viver na solidão, né? Filhos se casam e vão constituir suas famílias. Então, a solidão é uma das consequências que acomete não só os idosos, mas também os idosos, né? A viuvez, um dos cônjuges falece, uma perda ainda mais dolorosa quando se perde um dos cônjuges, né? Abandono de um dos cônjuges por separação, por divórcios. É terrível para o idoso, né? Doenças, enfermidades da velhice, medo, insegurança, depressão, sentimento de rejeição, preconceitos, sentimento de inutilidades. São várias situações que acometem uma pessoa da terceira idade, uma pessoa idosa. E quando esta pessoa não tem um acolhimento dos filhos, não se sente amada, não se sente cuidada, não se sente inserida. Quão triste é, né? Então cuide do seu idoso. Idoso, ame seus filhos, perdoe seus filhos. É o nosso dever viver em harmonia, viver em união. Ó, quão bom, é quão suave é que vivamos em união, né? Então são inúmeras as situações que vêm sobre qualquer pessoa, mas sobre os idosos se sente mais ainda, né? Então a compreensão da responsabilidade dos idosos, os homens idosos devem ser sábios, respeitáveis, sensatos, constantes e sadios na fé. Já diz o apóstolo Paulo lá na carta de Tito, capítulo 2, versículo 2. As mulheres idosas devem ser sérias no seu viver, como convém às santas. Tito, capítulo 2, versículo 3. Instruções do apóstolo Paulo a Tito, que era um dos pastores ali do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era o líder e Tito é uma carta pastoral. Então, são instruções do apóstolo Paulo. As mulheres devem ensinar as mais novas a serem prudentes, sensatas, boas donas de casas, submissas ou
debaixo da missão do seu marido, né? Então, são instruções, as mulheres, elas devem ser mestras do bem, professoras das mais novas, ensinando-as que deverão amar os seus filhos, suas famílias, seus esposos, né? Então, ser conselheiro dos mais novos, pela vasta experiência adquirida. São instruções do apóstolo Paulo. A pessoa da terceira idade, a pessoas idosas, pois tem muito a nos ensinar, aos mais novos, né? Dar testemunho de vida para a sociedade, servir de exemplo para os mais novos, para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Então, viver, chegar à terceira idade, chegar à velhice é uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus, né? Então, a tecnologia é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição em nossas vidas se não soubermos usar. Nós somos responsáveis pelo uso do que fazemos delas. A terceira idade, né? Cuidar de idosos é uma semeadora que fazemos para colher frutos mais tarde. Então, 2 temas que essa nossa lição trouxe. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com as sutilezas das mídias sociais. A tecnologia é uma bênção quando empregada adequadamente. E não desprezemos os nossos idosos, pois a experiência, é ensinamento, tem muito a nos ensinar. Viver uma dádiva de Deus. Então, vivamos seguindo, aplicando em nossas vidas as instruções, os conselhos que Jesus deixou para nós em sua palavra. Pois assim nos tornaremos sábios quando aplicamos em nossas vidas as instruções que Jesus deixou para nós. Deus abençoe.